Nós não vos impor maior encargo além dessas coisas necessárias. Então, haverá algo que vocês vão carregar. Como o irmão falou, que também irão partilhar se vão gostar, se vão aceitar. Amém, irmão? Amém. E não somente em Atos 15, também em Atos 20, também houve mais uma outra reunião. Já que era Paulo, com alguns anciãos, com alguns ministros, para dar algumas advertências. Podemos ler o livro de Atos, capítulo 20, 17, 18. E depois até para 28, até 28. Então, vamos anotar, Atos 20, 17, 18. De direito mandou a Efésios chamar os anciãos da igreja. Acho que está entendendo bem. Para a igreja apanhar uma coisa. Não, mas posso falar assim usando de forma? Para mim, mas ele pode. A minha voz é natural. Tem um microfone natural. Ok, vamos. Sim, então vamos continuar. Estou a ler Atos 20. Já li 17. Tendo ele chegado, disse-lhe: vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós sempre, desde o meu dia em que eu entrei na Ásia. E Paulo falando aos anciãos. 28. Cuidai, pois, de vós mesmos, de tudo levado sobre o quadro do Espírito Santo. Pois que o bispo, o ministro, o pastor, para as facilidades à igreja de Deus. Ele adquiriu seu opressão. A igreja que você dirige não é sua, é do Senhor Jesus Cristo. Te encarregou para manter na palavra pura. Amém, irmão? Não, a igreja não é teu povo. É de Cristo. Eu sou o pastor. Eu sei que depois da minha partida, serão no meio de vós, todos reis, e não ocuparão o rebanho. E que dentro de vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas, para atrair sempre a você. É uma advertência do Senhor para dizer: se Paulo está falando aquele dia com os ministros, ele sabia que alguns terão palavras perversas, ou perverter a palavra de Deus por alguns motivos. Mas nós, irmãos, nosso motivo é ser com o nosso Deus. Então, Atos 15, Atos 20 é o fundamento. Temos uma reunião como essa, se chama reunião ministerial. Isso é bíblico. Então, aqui Paulo estava advertindo sobre as heresias, perversas, ensinamentos contra a palavra de Deus, e também deveriam trabalhar para o sustento do ministério. Amém? E há um grande conselho que eu vou dar a Atos 17. Sempre examina, irmão, tudo que vos será dito. Atos 17. Esse eu dizia sempre bom examinar. É verificar tudo que vamos falar aqui na manhã. Como diz a Bíblia, que diz, Atos 10. E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram na sinagoga de judeus. Ora, estes eram mais nobres. O de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, ou com todo entusiasmo, examinando diariamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Entenderam, irmão? Tudo que
vamos falar Então, disso. só tem por aí uma bomba. Então, ali não lá. É melhor anotar. Então, é lá no carro. Esse deveria Se ser. eu ando para aí lá, Você primeiro então, anota. você Você um versículo, um contexto, um comentário. Você faz que eu resumo. Depois, quando terminamos, você senta no teu quarto, na tua casa, verifica tudo que é dito. Se é assim que a Bíblia diz, para não cair na pedra numa heresia. Porque é algo fácil. O cristão tem que ter isso como fundamento. Amém, irmão? Amém. Você tem esse técnico, tá? Há os técnicos que dizem que examina todas as coisas. Verifica se é assim que está na palavra de Deus. Então, se agimos assim, irmão, temos como a base. E já vou começar a compreender. Para entender o que somos, temos que entender em que tempo estamos a viver. De acordo com a Bíblia ou as promessas bíblicas. Um dia o Senhor Jesus Cristo fez uma pergunta no Lucas 12, versículo 54 e 57. Escuta bem aquilo que o Senhor Jesus Cristo e dizia: também a multidão, quando vedes subir uma nuvem com os dedos, logo dizeis: lá vem chuva e assim sucede. Mas você vê numa nuvem, e quando vedes soprar o vento do sul, dizeis: virá calor, assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e o céu. Como não sabeis então discernir este tempo? Pelo que? Em que tempo bíblico estamos? Qual é a promessa de Deus para esse de hoje? Amém. Há coisas que são geradas. Guerras está acontecendo hoje em dia. Escritas. Mateus 24, Marcos 13, fala das guerras. Lucas 21, fala de terremotos, de pestes, como o Covid que vivemos há pouco tempo. Fala de fome. São coisas que estamos devendo hoje exponencial. E também vimos a imoralidade. Isso é segundo Timóteo 3. Nós temos os homossexuais, pastor, bispos, mulheres, homens, então esses fatos para o leitor da Bíblia reconhece a promessa para o dia. Amém, irmão? Amém. Isso é o lado do mundo. Mas para nós que somos cristãos, qual é a promessa? Pode falar de guerra, de fome, de luta, de moralidade, de incesto, a prevenção. Isso não me toca. Eu quero a minha salvação. Essa é a coisa mais importante. Temos que reconhecer. Amém. Vou ler Mateus 24, chamar a atenção sobre Israel. Mateus 24, 32 a 34, diz assim: aprendei, pois, da figueira sua parábola, quando já o seu ramo se torna teiro e brota folhas, saber que está próximo o verão. É uma grande promessa sobre Israel, que há quase 1.900 anos era um pouco disperso. Mas quando você vê Israel voltar, a figueira começa a brotar, desperta. Israel ou já recuperado das terras. Mas já acompanhei antes de ontem alguns 3 ministros desceram já a Benjamin Netanyahu para já tomar o de Cisjordânia que falava.
para dizer que o que Deus falou a eles não conseguiu as fronteiras. Para receber o Messias. Isso nos interessa. Romanos 11, 1 até 4. Diz assim: pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. E antes conheceu. Ou não sabeis. O que a Escritura diz de Elias. Quando ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, dá os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei. Procura tirar a minha vida. Pergunta respondeu Deus: mas que ele disse a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. 7. Pois que? Porque ele busca, isso não alcançou. Mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus é um espírito entorpecido, olhos para não ver, e ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. Amém, irmão? Amém. 25. Por que não quero, irmão, ignorar esse mistério? Para que não presumais de vós mesmos. O endurecimento veio da parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. Se Israel, Deus volta para Israel, acabou com os gentios. Deus endureceu a ele, não reconhecer João Batista, não reconhecer o Senhor Jesus Cristo, para não gentios entrar. Hoje, para voltar para a terra. Então se preparar para receber o Messias. Enquanto Deus vai para lá, acaba conosco. Aqui está a nossa promessa. E marca o tempo. Se você não sabia, naquele lugar que tem agora a Piscina do Mar, e ali havia o templo de Salomão. O templo de Salomão o Salomão não destruiu. Você foi disperso. Só contando o século passado. Formaram o Estado do país, mas sempre declarando da parte da Deus que deu a ele. Ano passado, começaram a conquista da Amman, de Gaza, sul de Líbano, levava a Cisjordânia que só levava para ter o país. Depois conta naquele tempo ali, e quando isso acontece, a nossa plenitude ali no símbolo do tempo em que estamos a viver. Isso nos interessa. Nós que somos cristãos, que temos um sinal. Amém. Isso está no tempo estamos a chegar no dia do Senhor. O que a Bíblia escreve como dia do Senhor. De Sofonias e de Malaquias. Sofonias 1, 14 a 17, Malaquias 4, 1 a 6. Para entender o dia do Senhor. O dia do Senhor. Que nos interessa. E a promessa que está nela. Novos eventos são por ela. E só é para o mundo. Mas para nós cristãos. Sim, Sofonias 1, 14 a 17. E Malaquias 4, 1 até 6. Olha para Sofonias para entender o dia do Senhor. Que
Israel já abriu que estamos já indo para esse dia. Porque já voltou para a sua terra, que era o nosso sinal. O grande, Sofonias 1, 14, 17 diz: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Ele lá amarga é a voz do dia do Senhor. Clama ali, ó homem poderoso. Aquele dia é dia de inclinação, é dia de tribulação, é dia de angústia, dia de alvoroço, é de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densa trevas. A gente diz que eu tenho que estar por vir, que trará todas essas coisas. E agora Malaquias 4, 1 a 6 diz, que é o último livro do nosso Antigo Testamento. Escuta, meu irmão, preste atenção. Para ver esse grande e terrível dia do Senhor. Não esquece, o nosso supremo é em que tempo estamos. Vou abrir isso para vocês. Malaquias 4, que é a chave. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Quando fala de arder é aquecer. Fornalha é uma grande queimadura de um chão. Todos os belos e todos que cometem impiedade serão como restolhos. E o dia que está para vir os abrasará, os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temem o meu nome, aí será o sol de justiça, trazendo gloras nas suas asas. Para sair e saltarei como pêsaros da estrebaria, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia te prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmão? Amém. Estão a perceber o grande dia do Senhor? Está por vir, era longe, agora está aproximado. Essa é a nossa promessa como povo de Deus, que diz para vós que temem o meu nome, se levantará o sol da justiça. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes desse dia, há um mensageiro que precede. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e vira a terra com maldição. Meu irmão, menciona essa referência. Malaquias. Vamos para o 4, 1 até 6. Do versículo 5 e 6. Sublinha isso. Antes desse grande dia, havia promessa de enviar um mensageiro com uma missão bem específica para esse momento, esse tempo de fim. É a sua Bíblia que declara isso. Pega e lê e medita e vai entender. É quando é no tempo do fim. É antes do dia do Senhor. Vamos reconhecer esse dia com outras características. Meus irmãos, vamos dar para vossas casas. Fazem uma observação nessa referência. Essa promessa é sua. Amém.
E outro aspecto também, mkhalo mwingine tu Mateus 24, como falamos, é grande, tudo, doença. Outro que nos interessa é sobre o Evangelho. 14. Este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a toda a geração. Então virá o fim. Deus, quando manda sua mensagem, é para que alcance até os confins da terra. Para que qualquer eleito que estiver lá recebe e ser salvo. E Deus trabalha com pessoas. Trabalha com vocês aqui. Vira a verdade. Vai a verdade. Onde você vê ali, divulga a verdade. Onde chega também divulga. Até chegar no confim da terra. Daquele dia e hora, porém ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho. Vai usar já alguns aspectos para tu reconhecer o aspecto que caracteriza aquele momento ali. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como no dia anterior do dilúvio, bebiam, casavam, davam esse casamento. Vou preparar esse. Se eu pergunto, irmão, por que isso usou o termo compara o que aconteceu no tempo de Noé? Se pergunta onde vocês, o que aconteceu no tempo de Noé? Alguém pode me responder? Você disse, é a Bíblia, não é? Sim, irmão? Não, senta lá. Sim, o dia de Noé. Você está preparado? O dia de Noé, muitos rejeitaram entrar naquela arca, porque o dilúvio destruiu aquele povo. E aqueles que entraram na arca foram salvos. Então, passa menos isso, percebe? Deus abençoe. Ok. E ele continua. Deus abençoe muito. Depois comentaremos. Estou no Mateus 24. Que diz assim: e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Amém, irmão? Amém. É uma grande promessa que Cristo vai ter repetir lá em Lucas 17. Menciona também Lucas 17. Lucas 17. 26 a 30. Para entender bem o nosso tempo. A grande promessa do dia de hoje. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, como hoje. A gente bebe, casa, vende, compra, estamos vivendo. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e o destruiu a todos. É um aspecto. Segundo, como também da mesma forma como no dia de Ló. Eu pergunto, você não tem o poder Ló? De novo, irmão? Lembra que você tem o poder Ló? Sim, pode, rapidamente. Dá um resumo. Você sabe. O tempo de Lote, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e Deus falou para Lote sair para aquela terra junto com a sua esposa. Mas a sua esposa, voltando atrás, ele se transformou em cinza. Quem sabe? Isso é bom. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre. Eu destruí a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de ser manifestado. Vou chamar a atenção sobre esse aspecto. O que nos interessa, nós cristãos, no tempo de Noé, como também no tempo de Ló, é o que precede o evento. Aqui havia dilúvio, aqui havia chuva e fogo. Mas para esse dilúvio,
Essa chuva de enxofre não era para o crente, era para o perdido. É a coisa dele. Mas para nós, qual é a parte importante? Não é dilúvio, não é chuva de enxofre. É o que Deus falou antes. É a mensagem que Deus manda antes que o evento aconteça. É a parte importante. Amém, irmão? É a parte importante que nos interessa para entender a promessa para a noiva de Cristo para esse dia. Não é só os eventos, são as guerras, isso é para o mundo. Mas para a noiva é a mensagem de Deus que precede os eventos que interessa. Entendemos, irmãos? Isso é, vamos perceber isso mais à frente. Era uma base. Então, outra também que nos interessa é a promessa de Apocalipse 10, 1 até 7. Tá? Missão também é essa, que são pilares para entender as promessas para os nossos dias. Escuta o que o mensageiro disse. A 10, 1 até 7. E vi outro anjo, que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, mas o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, assim como o escuridão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Quando os 7 trovões acabava de soar, eu já ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: será o que os 7 trovões falaram? Eu não escrevo. Vamos parênteses, irmão. Tenta imaginar Santo João. Ouviu o quê? O que João ouviu? Ouviu? Não ouviu uma voz. Alguém entendeu bem? O que o João ouviu? Ouviu algumas palavras seladas. Foi proibido escrever e falar. O que a tua Bíblia diz? O que é que você percebe? O que soaram? Nada. Trovão. Tenta imitar um trovão. Um jovem, me dará um trovão. Bom, mais longe. Ok. Agora, alguém pode escrever? Alguém pode ouvir o que trovão diz escrever? Me responde não. Irmão, um trovão, não sei se é o que até você fechar. Não fecha o ouvido. Quando bate na tua casa. Agora escreve. Pode escrever? Mas o João queria escrever. O que aquele trovão disseram é o mistério. Amém. Para nós era trovão. Mas para João era uma mensagem. Mas João disse que Deus não escreve, mas sério. Aleluia. Guarda segredo. Amém. Até quando? Ele vai responder. O anjo que via pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão e jurou por aquele que vive pelo século do século. O qual criou o seu eu que está nele.
E a terra é o que nela há, ame la korea é o mar é o que nela há, me parere e mo não haverá mais demora. ondro kan to pisa Mas to que nos dias da volta do sétimo ano, ayentu anso lega tana quando pindi esse estivesse para tocar a o trombeta, akame to ma lope se nawe cumprirá o mistério de Deus, ako ngere te siri te como ablu anunciou ao seu servo hoje ko profeta. alele arume te ma profeta Mas outro elemento do nosso sekalo tempo, kina to wakati amu aquele que é, to ole eri to esiri te ablu que deve ser revelado. kale o nilwa Aqui nos refere o tempo de Noé, wakati to alowe é tempo de Noé, wakati to aloti para o manifesto do Filho do to Homem. oni ran to mana mtu E aqui se falou to ba rohimwa de converter os corações. ira politiki era to milima A missão desse mensageiro, to namcha bola oração. to milima Mas estamos a achar essas promessas. nimpagira na diriana to ore la Que sha falam to que Deus ainda trata com a sua igreja no tempo do fim. na igreja wakati wo Primeiro, antes que venha o grande dia do Senhor, o grande dia interível, Deus já verá o profeta para converter o coração dos filhos aos pais, antes que não venha ferir a terra com maldição. É uma promessa para o tempo. Lucas 17, ele compara o tempo de hoje com o tempo de Noé. Com o tempo de Ló. Como aconteceu, assim será no dia em que o Filho vai ser manifestado. Eu estou presa a dizer alguma coisa que é muito importante que precede os eventos. Amém. Vamos estar olhando o tempo de Noé. Ele diz em Noé, em Gênesis 8, a terra estava cheia de maldade comum. E Deus julgou acabar com tudo. Mas antes disso, ele deveria dizer tudo ao seu servo que estava aqui na terra. Amém? Isso é a parte mais importante. Deus não pode nada fazer sem dizer ao seu servo. Quero ler Gênesis 8 para entender o que aconteceu. Versículo 1. Diz assim. Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhos, viram o Filho de Deus, e as filhas dos homens eram formosas, e tomaram por si mulher, e todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, e o seu dia serão de 120 anos. Amém, irmão? Você está? Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. 7. Diz o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o reptil, até a seu, porque me arrepende haver feito homem. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Este os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, fará complemento na arca de bitumerás, por dentro e por fora. E Deus deu a instrução a
Noé o que deveria fazer e como deveria fazer. Não falou à humanidade, falou a quem achou graça perante ele, que era Noé, o profeta de Deus. Ele recebeu a mensagem. É a parte mais interessante na promessa do Senhor. É o que o Senhor Deus faz antes de ocorrer um evento. Ele desceu, foi com aquele que achou graça e o seu servo e serviu a ele. E deu tudo o seu plano a esse homem. Isso que aconteceu ali. E Noé falou aos filhos: amigos, vamos no mato. Dado madeira, organizado. Quando fazia a gente, ele perguntava: Noé, o que está fazendo? Ele dizia: Deus me instruiu para fazer uma árvore. Se você ler a Bíblia, não havia ainda chuva naquele tempo ali. Ok, obrigado. Talvez não será que tira bem eu estava lendo o livro de Gênesis 6. Vamos para ganhar tempo. Eu acho que eu li o versículo 1 para vos dar o contexto. Depois até para ler o versículo 6 e 7. Depois o versículo 13. De Gênesis 6. Para você entender o que precede o evento. E a parte mais interessante para o cristão é a mensagem de Deus para o seu povo. E o homem vive na base daquela mensagem. Era ir cortar madeira e fazer alguém perguntar: escuta bem, não é o que está fazendo? Estou aí cortando madeira. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Para o quê? Haverá chuva. Nunca choveu. Você deve imaginar a televisão de Noé. Se tinha sentido. E se você levar, porque passou ali na montanha de Ararat, não colocou na vale. Mas uma coisa estranha, né? Não sei onde ele colocou ali em cima para fazer a sua árvore. Era algo que não poderia ser percebido. Era incomum. Irmão, era incomum. Muitas vezes nós aqui não podemos entender. A gente faz uma coisa que vai acontecer que nunca aconteceu, né? As coisas cresciam com aquele orvalho. Todo. Nunca houve chuva. Esse homem recebeu mensagem dessa forma ali. Algo atípico, algo incomum. E deverá viver na base daquilo para fazer que a função também cresça naquilo. Não era fácil. Essa parte que é mais importante. A mensagem que precede o evento. O evento é para os perdidos. Mas a mensagem é para os sábios. Não deverá acreditar no que era impossível. Fazer arca onde não havia água e colocar no lugar que era incompatível com a realidade. Esse é o grande sistema. Esse que a gente entende como aconteceu dentro do Deus sempre faz uma mensagem e leremos o porquê. Isso é um. Dois, é no tempo de Ló, em Gênesis 18. Todo mundo sabe que antes daquele chuva de fogo, uma coisa importante. Nem era Ló, porque Ló era um familiar de Abraão. Era o filho do irmão mais velho de Abraão. Abraão era o tio de Ló. Os entendimentos se separavam. Mas quando chegou a hora, Deus não foi ter com Ló. Deus desceu, foi ter com Abraão para lhe dar o plano dele. O que ia fazer é a parte importante que precede o evento. Será que entenderam essa parte? Vamos ler Gênesis 8. Depois, Gênesis 8, apareceu-lhe o Senhor
nos Carvalhal de Maré. Tapi ahim kumena Estando mare. ele assentado à porta da tenda, Porque la anteno quando ho tinha henga. aquecido, Tu abi hawa. e levando os olhos, Tu ishaka eis mai. 3 varões Tahona pai li. estavam em pé diante dele, Yaro ohola e kumene. vendo-o, Awehaka. correu, porta da tenda, Ai tumeke lo holo o henga. seu encontro, Kuma na waya. entrou-se à terra. Ai kola. Ele disse: Meu Senhor, Tu shonde kuyaka. singular, Tu. se agora tenho achado graça, Anoto kapeleka ndo mahala. Abraão os reconheceu. Abraham aswela sa. Eles chegaram, Tu ai pia. foram recebidos, Tu ya peliwa. preparou uma manjada para Ai ele. hera yo waya. E quando terminou, versículo 9, Hera. disseram-lhe: Wala hera wira. Onde está Sara, tua mulher? Origo kusana kumari. Ele disse: Wa hera wira. Ei lá, To origo. aí está na tenda. Origo mhema nimo. Ele disse: Certamente, Wa hera wike kai. tornarei a ti, To kinimoro nesta yo. época da vida, Wakati na eis wewe. que Sara, tua mulher, Kilisara tumari. terá um filho. No kana tumana Deus musa. vem para reiterar sua promessa. Olha, na tirawa. Amém. Amém. Você está 11. E Abraão era de Sara velho, Então, e entretanto em idade, yari ni yaka so já Sara havia cessado o costume de mulher. Sara ile asoi mala setiana. Já tinha ultrapassado o tempo. To ahili kanokati. Ia para 70 e To tal aro anos. ni yaka 75 anos. 70. Mas ele deveria crer. To harawangi. E quando falou, Sara duvidou. Sara ahili kaberia. Disse: Senhor Abraão, Kwa mela Abraham. por que seria Sara? To Sara kelele. Dizendo: Na verdade, girarei eu ainda, havendo já envelhecida. Into kinoira neno to kurwalelo. Era uma conversa. Você É, agora, quando vem aquela conversa, Mala kayo Deus kanele. vai revelar Mungu to o konrodo seu plano a Abraão. Ayo tunaito Abraham. 17. Sebe. Então, 18, 17. So. E disse o Senhor: To pia himulela. Ocultarei eu a Abraão o que eu faço. Não me pedir Abraão ele que baraka. Isto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Abraão rokala nloko to nulu E bale. nele serão benditas todas as gerações da terra. Aya no reliwa to maroko tena mlaponi. Porque eu o tenho escolhido. Wakala ro bikini mutanda. Portanto, Loto paga. ele diz assim: 20. Essa, 20. Disse-me o Senhor: Mala pia himawira. o clamor de Sodoma e Gomorra Kala wira mulu se tem multiplicado, Oni te pasha. porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Kala Agravado wira. muito. So te kasa sigi te pasha wanchele sha. Descerei agora No kura e wanako. verei se No we hawira. Siso. tem praticado segundo este clamor Ane wala sisra o e kulela. é vindo até mim, Endroa paka bio. se não sabe eu. Wakana usuela bio. Enquanto isso acontece, Dole kumela eu estava em Sodoma com a sua vida ali. Ah, eu sou uma de Mas o Senhor Deus fala com o seu eveco, revelando revelando tudo que ele tinha que tudo fazer. Antes de mandar aquele mensagem para Sodoma, é nesse momento que, quando eu vi essa mensagem, somente que aquele meu pessoa, ele começou a interceder. Senhor, se houver 40, se vai matar. Ele pensou, 30, 20, 10, nem chegar a 10. E a parte, uma mensagem precede o evento. Por isso, o profeta Amós diz assim: o Senhor Deus nada pode fazer sem revelar o seu segredo ao seu servo profeta. Todos vocês entendem já. Porque Deus nada pode fazer. Podemos ler Amós 3. Estamos caminhando a conhecer o nosso tempo. E o que Deus está para fazer. Amós 3, por 6 até 8, para entender, né? Sabendo o nosso tempo, a promessa para o dia de hoje. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal na cidade, e o Senhor não o terá feito. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo
ao seu servo os profetas. E vemos desde o tempo de Noé, quando Deus quis enviar a chuva na terra, não enviou som. Primeiro ele desceu, foi com o seu servo Noé. Já podia o plano. Noé tem o plano de acabar. Mas tu escapa de estar ali. Eu mesmo Deus. Chega no tempo de novo. Nós estamos no mundo ali. Foi ter com ele. Abraão. Eu disse. Para te dizer. O clamor de Sodoma. Descer para ver. Ele sabia que havia e a parte importante. A mensagem é Deus nada pode fazer. Mas que certamente Deus não pode nada fazer. Se revelar seu segredo ao seu servo profeta. É um argumento muito fundamental para entender o complemento da palavra de Deus. E você pode aplicar isso a todo da Bíblia. Mesmo no tempo do Senhor Jesus Cristo, era um grande evento, mas Cristo não poderia vir sem que Deus se revele a João e dar todas as características. Aleluia! Jesus nasceu. Era um jovem. 5 anos. Depois poderam mandar comprar pão, voltar. Ninguém sabia quem Jesus estava ali na terra. Cresceu até 30 anos. Todo mundo vê alguém, um jovem. Ninguém o conhecia. Até chegou o dia que Deus chama João Batista. Dá-lhe instrução. Se tu ver alguém lá nas águas, o Espírito sair desse mar em forma de pomba e repousar sobre ele. Esse é o Cordeiro de Deus. Ele vem para tirar o pecado do mundo. É a bandeira de Deus. Já estava ali. Ele que tinha a promessa. Ninguém no mundo tinha a promessa. Ninguém no mundo conhecia Jesus Cristo. Se não fosse ele aguardar o sinal, ele também não conhecia, irmão. Porque ele deveria velar para ver o sinal que Deus lhe deu sendo manifesto lá. Ele começou a sua pregação. A gente vinha, um dia. O reconheceu. Depois de reconhecer, apresentou ao mundo. Esse que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certamente, Deus nada pode fazer se revelar seu segredo ao seu servo hoje profeta. É bíblico, irmão. Você está lendo. Prova feitos como no tempo de Noé, no tempo de Ló, no tempo de Jesus, e falaste no tempo do Filho. Ele disse a Malaquias, lembra da lei de Moisés. Ele que o povo reclamou. Podemos chamar de mais familiares. Sabe que o povo sempre reclamava muita coisa? E ele também queria participar da experiência de Moisés para ver Deus. Era bom. Preparou? Ok. 3 dias. Depois vamos para ele também correr. Ok, era corajoso. Sabe o que aconteceu? Quando chegaram, quando Deus disse, era morto, era fogo, era barulho, era trovão, o povo tinha medo. Amém. E o povo reclamou, não. E Deus fala a você, e você fará a nós. É o povo que quis esquecer assim. E Deus te lembrou dele. Porque você para não me ouvir. Quando você na Bíblia, Deus falava, Moisés respondia, o povo ouvia trovão.
pesado. Tukiheba Não sana. era formado para Ai aguentar kale yo a wiwa. presença de Deus. Kale me bloko. Dali que Deus decidiu. Como você quis que seja, lembra da lei de Moisés. Isso é o rei para todos Israel. Eis que vos enviarei. Que esse grande dia chega. E aquele que ouvir brilhará o sol da justiça. Amém, irmão? Aleluia! É a mensagem do tempo do fim. E você vê que esses são promessas muito fundamentais. Que tem um objetivo. Vamos ver. Ok, podemos continuar? Até ali está claro? Irmãos, estão a perceber? Ok, Deus abençoe. Agora, por que o mensageiro deve vir primeiro? Cristo. Temos que partir a resposta, não é? Deus não pode fazer nada sem se retirar ao seu servo para anunciar os eventos. Isso é Amós 3, versículo 7. Amós 3. Escrever. Uma coisa importante. Amós 3. Poderia ser até 8, mas versículo 7. Aqui é versículo 7 que vai importar. Aqui é 30. Aqui é 5 a 6. Você quer ler tudo para entender o contexto. Isso é um evento muito chato. Isso nos esquece. Deus respondeu a sua atuação. Aplicou isso em todas as eras. Então, estava a dizer. Quando sempre viram o Senhor Jesus transfigurado, vamos ver aqui Mateus 17, para a transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Veremos Mateus, mas constatando. Então, quando ele levou Tiago, você conhece a história? Tiago, João e Pedro. E chegou lá. Ele transfigurou-se. Amém. Ficou brilhante. Aleluia! Glorificado. Na presença de três testemunhos. Você me acompanha bem. É um bom mistério ali. Quando isso acontece, talvez ler. 6 dias depois, vou ler Mateus 17:1. Tomou Jesus consigo Pedro, a Tiago e João. E os conduziu à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante dele. E seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes tornaram brancas como a lua. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 trabalhos: uma para cima, para Moisés e para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Os discípulos ouviram isso, caíram com o rosto inteiro e ficaram grandemente atemorizados. Chegou, pois, Jesus, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo eles os olhos, não viram a ninguém senão a Jesus somente. 9. Enquanto descia do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém contei a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Agora, a parte importante do versículo 10. Estamos no parte 17. Eu falei de conta de vezes, mas 10 e a graça. E vamos dizer, por que perguntar assim? Perguntaram aos discípulos: por que dizem então os escribas é necessário que Elias venha primeiro? Agora,
nós teremos por que ele perguntava? Não, isso não é isso. Os escribas, quando eles ensinam, Ele está achando que haga. eles deviam temer. Oh, Mas primeiro do que? O antes do que? Se você perceber, era quando ele virou Jesus glorificado. Não era Jesus da primeira vinda. É Jesus como João também o descreve. Podemos saber, eu acho que tem Apocalipse 1. Podemos ler isso para comparar como que é visto em João. Só para depois voltarmos no nosso texto. Apocalipse 1, versículo 8 até 12. Escuta o que ele diz assim. Obviamente no versículo que nos interessa. 12. E virei-me para ver quem falava, Apocalipse 1, 12. E tirando-me, vi 7 candeeiros. E no meio desses castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até ao pé de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça era branca como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E o próprio Senhor Cristo, mas na sua segunda vinda, com essa aparência, Pedro, Tiago e João, Deus abriu uma visão para ele, para ver Cristo na sua segunda vinda. Cristo na sua glória, na sua segunda vinda, como o João está escrevendo. Acho que a igreja percebeu? Eu disse assim novamente. Nunca ele perguntava por que o se diz mas quando ele transformou, tomou a aparência da sua segunda vida, como o próprio João apareceu, tinha visto, ele sabia que antes desse evento ali, Elias deve vir primeiro. Como lemos aqui a relevância da pergunta dos escribas. Porque os escribas tinham antigamente, eles liam Malaquias e diziam, quando ele vir a sua glória. Mas antes disso, primeiro Elias deve vir primeiro. Isso é a pergunta. Por que dizem? Mateus 17. Por que dizem então os escribas que Elias vinha primeiro? Porque eles viram Jesus na sua segunda vinda. E de acordo com a promessa, deve haver um mensageiro que precede esse menino. Ele vai responder. Escuta bem a resposta dele. Que é uma resposta um pouco misteriosa também. 11. Respondeu ele. Na verdade, significa certamente. É verdade que Elias havia vindo. O Elias virá e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que disseram. E assim o Filho do Homem há de padecer as mãos dele. Escuta bem. Então, entenderam os discípulos que lhe falavam a respeito de João o Batista, que era o Elias que precede. Esse que os discípulos entenderam. E nós não podemos entender assim a resposta que Cristo deu. Posso apagar isso já? Já entramos nesse ponto fundamental. E por que esse pensamento antes do Senhor Jesus Cristo? Estamos a debater sobre Mateus 17. Mateus 17, versículo 10, que é a pergunta. Depois 11, ali é no futuro. E 12, vem no passado.
Ali significa ali, Elias vira. Elias ni morwa. E aqui Elias já vem. Elias morwa. Agora, ele colocou porém. Oh, ao relanto, nato. Alguma Bíblia fala de porém, pode falar de mas. Ina nirando. Se a gente usa a expressão Chegando. gramatical, dirá que quando usa mas, é como se você anula a a primeira acerção. Kama kiomba chera. Basicamente é assim. Kama disse. Que possamos entender. Anosuela. E se anulamos então esse que é absorvido no passado, faz que os discípulos entenderam que esse Elias, Jesus não falou que era ele, eles entenderam. Então, os discípulos, eles entenderam que era o Elias. Vamos continuar. Até aí está claro, não? Significa Cristo na sua segunda vinda. De acordo com a Bíblia, alguém, um mensageiro presente. E quando pergunta, ele dá duas respostas. Vira, já veio. Vira, porém, já veio. Esse porém muda para vira. Mas quando se vira, na verdade, o certamente, ele vira e restaurará todas as coisas. Aqui tem a missão desse homem. Porém, eu vos digo, reconheceram. Amém, irmão? Estamos claros? Vamos caminhando. Porque estamos falando. Então, são duas respostas que Cristo deu para nós podermos entender o que ele disse. Assim. Então, para voltar bem, voltamos em Malaquias 4, para entender esse pequeno jogo, para entender, a gente perceber bem, antes de avançar. Malaquias 4, 5 dizia, já notaram isso? Eis que eu vos enviarei Eli, profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia, irmão, é um dia que está no futuro, não é no passado. Antes que esse dia venha, o dia grande, terrível, onde o mundo será como fornalha. É o dia que Pedro falou que essa terra, no tempo fosse mesmo, agora aguarda pelo fogo. Ele não faltou. Pedro do Senhor. Mas Mateus 10 diz: perguntaram, por que dizem então os escribas? É necessário que Elias venha primeiro, antes desse dia inteiro do Senhor. Ele respondeu, ele vira no versículo 11 e ele já veio no versículo 12. E os discípulos entenderam que esse Elias era o João. Isso é Mateus 17. Agora, leremos também o livro de Lucas para entender porque João Batista é chamado Elias. É Lucas capítulo 1, versículo 1 até 17. Lucas. Então, estamos falando para isso entre Mateus 17, 10 até 13, com Lucas 1. Ok. Vou ler. Lucas 1. Ele fala de 11 até 17. 11 até 17. Sobre a questão de Elias. Para entendermos quem era o João Batista. Apareceu então o anjo do Senhor em pé à direita do altar. E Zacarias, que era o pai dele, João Batista, vendo ficou turbado. E o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Elizabeth, tua mulher, te dará um filho à luz, e lhe porá o nome de João. E terá alegria e regozijo. Eles se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do
Senhor Ele tu apia. não beberá vinho, Quando o vinho. nem bebida forte, Tá vinho. e será cheio Roca lo saria. do Espírito Santo, e já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor Deus. Irá adiante dele no Espírito e o poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, a fim de preparar para o Senhor um povo e a missão de Jonas. E você encontrar algum elemento de Malaquias 4. Malaquias 4, 5 a 6. Encontra para ele. Obrigado. Então, só elemento que ele quer a gente ler com atenção para entender o que era João Batista e a sua missão. Agora, eu vou guardar isso, voltaremos, para dar uma coisa muito importante a notar, o cumprimento das promessas. Então, guarda isso, nós voltaremos para falar de João Batista. Vou falar de Jesus Cristo, para chamar a atenção, para entender uma coisa importante antes de Jesus Cristo. Como também a profecia fala assim. Estamos juntos? Comparar com esse é muito bom para entender. Para o paralelismo que vamos fazer. Um dia, Jesus entrou numa sinagoga. Alguns conhecem Lucas 4. Um servo pegou o livro. Deu para ler. Ele abriu. Vamos ler esse livro. Vou adiantar, é Isaías 61. Pode abrir Isaías 61. Ele abriu. Vamos ver o que ele fez. Então, Isaías 61. Mas olha o que o Senhor fez no Lucas 4. Sabe? Abre Lucas 4 e também Isaías 61. Estamos prontos? Ok. Guarda isso. Começamos com Lucas 4. Que diz? 16 a 22. Lucas 4, 16 a 22. Eu vou escrever. Lucas 4. 16 a 22. Depois leremos Isaías 61, 1 até 2. Vamos comparar também. Voltaremos por causa de João Batista. Chegando a Nazaré, Lucas 4, 16. Onde fora criado, entrou na sinagoga do sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele vai ler. Primeiro vamos ler aqui, depois leremos aqui. Portanto, ele diz, abrindo-o, começou a abrir e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor. Quero que você me acompanhe para ver se você percebeu o que ele chama. O Espírito do Senhor está sobre mim, por quanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Vamos juntos, não? E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhos de tudo na sinagoga estavam findo nele. Então começou a dizer-lhe: se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Aleluia! Aleluia!
Meu irmão, é misterioso. Ele é esse. Até aqui, não sei se você percebeu. Fala que ele tomou ele, Agora, vamos pegar o livro agora. Lucas 4. Lucas 4. Agora, pega já Isaías 61. Onde ele abriu e leu. E vamos comparar. Se leu exatamente ou não. Esse fala eu, você que vou me responder. Estamos juntos? Agora vamos pegar Isaías 61. 1 até 2. Que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar contrito do coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. É o dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Vamos juntos? Agora minha pergunta: Jesus lê tudo que Isaías tinha dito? Me responda. Sim. Será que ele era comparar? Comparamos Lucas 4. Nesse dia Jesus chegou no tabernáculo. Como ele sabia que ele era alguém só pegou assim. Jesus está aqui. Estamos sabendo o cenário? O que ele fez? Ele levou, abriu, começou a abrir, até chegou no Isaías 61. Pegou, começa a ler. Você sobre mim, depois quando terminou, fechou e sentou. Todo mundo olhando para ele. Depois ele disse: hoje, esse escritor que você acaba de ler nos seus ouvidos, Amém. não foi de José. Esse que vem. Agora minha pergunta é: será que leram? Deixa eu só ver. Será que lê a mesma coisa? Vou chamar a atenção. Há uma coisa que Jesus não leu. Tem que ler com atenção. Amém? Há uma coisa que Cristo não leu. Por quê? Eu peço você abrir bem. De novo. Primeiro vamos reverter. Começa com Isaías 61. No versículo 2. Versículo 2. Diz assim: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes. Mas quando pega no Lucas 4, no 19, compara bem. Ele parou em algum lugar. Ele disse: é para proclamar o ano aceitável do Senhor. Não leu, é o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu, porque não veio para cumprir isso. Aleluia! Isso é uma revelação grande. Amém. Significa nesse versículo aqui é 19, não é? 19, aqui versículo 2. Quero que você perceba bem essa parte. Para entender o tempo em que estamos vivendo. Aqui é Lucas 19, aqui 2. Aqui vem duas coisas. Aqui do Isaías vem dia de graça e vingança. Mas Cristo, quando ele leu Lucas, só dia de graça, e ali fechou o livro, não leu tudo que porque não vinha cumprir o dia da vingança, e é guardado para a sua segunda vinda, para que esse dia Aleluia!
é que estamos a viver através da Santa Escritura. Essa semelhanidade encontramos também dentro de Lucas 4. É melhor vamos ler. Temos que pegar isso para você entender bem como que se compra as promessas de Deus. Isaías 61 falou da primeira vida e da segunda vida no mesmo texto. Mas o dono do velho, ele sabia o que ele tinha cumprido. Pegou o mesmo livro de Isaías e fala em proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele a vingança do nosso Deus. Ele quando leu, só parou para proclamar o ano aceitável do Senhor. E ali fechou. Hoje, esse escritor está cumprindo perante vossos ouvidos. Ou poderá entender, guardou essa segunda porção para a sua segunda vida. Agora, a mesma coisa acontece aqui. Voltamos já com Lucas 1 e com Malaquias 4. Anota isso. Como você deveria? Chega na tua casa. Lê atentamente. Medita. E vai reconhecer o tempo que estamos a viver. Então, voltaremos a ler. Esse é Lucas 1. Sobre a missão de João Batista. 17. Aqui já é a versão 17. Já está aqui. Ok, o 17 vamos comparar com versículo 6 de Malaquias. Verá que também o anjo falou de uma missão que é ligado a Jesus. Escuta bem, Lucas. Pelo Malaquias 4. Versículo 6. Que diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Depois também vem como o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não vinha e fira a terra com maldição. Quando o anjo aparece a Zacarias para pegar essa promessa, também vai parar porque era para aquele dia. Lucas 1, 17. Irá adiante dele no espírito e poder de Elias. Para o quê? Para converter os corações dos pais aos filhos. Já não lê o coração dos filhos aos pais. Não lê. Parou e disse: o rebelde a prudência de justo, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Também limita na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Preparar os corações dos pais aos filhos. Malaquias 6 para ter duas coisas. Como também Isaías também. Tem também para ter graça e vingança. Ali também tem coração do pai. Aos pais. E o anjo não leu. Como também não leu a vingança. Que são promessas que se compram na segunda vida do Senhor Jesus Cristo. E a prova é que o próprio João, quando lhe foi perguntado se ele era o Elias, escuta o que ele vai responder. Aleluia! Vamos ler João. João. Escuta bem, irmão, para que você fique tão esclarecido sobre a promessa de hoje. Agora eu dou. Podemos falar quando Cristo falou em Mateus 17, os discípulos perceberam ou entenderam esse está certo. Lucas também nos diz: esse terá um santo e terá o poder de Elias.
para converter wiro tikihere os corações mirima pais sanitaya aos filhos, to wanaya rebelde à justiça. ale Pronto. to iwe la Agora, o que ele diz ele mesmo? shinyo hima yo ne Profeta João Batista. Yohani Batista João 1, Yohani 19 a 23. Quero dizer isso é o importante. Peo João 1, Yohani 1 19 a 23. nova 23 Tem que começar a batalha. Olha aí, próximo. E este foi, escuta bem, eu gosto muito disso. Este foi o testemunho de João. João Batista. Quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Não queremos confusão. Amém. Um diz você. Outro diz não. Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou. Eu não sou o Cristo. Amém. Está certo. Amém. João não era Cristo. Aleluia. Ele veio para apresentar o Cristo. Está certo. 21. Ao que lhe perguntaram, quem? Tu é o Cristo. És tu Elias? Respondeu ele. Não sou. Está certo. Não era Elias. Da sua própria boca. És tu o profeta? Respondeu. Não. Está me ficando confuso. Não é o Cristo. Não é Elias. Nem o profeta. Quem és tu? Para que tenhamos uma resposta a dar aos que nos enviaram. Deus está louvado. Aleluia. Aleluia. Pois, quem? Para podermos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Talvez você mesmo não diga uma coisa. Esses nos enviaram. Temos que dar uma resposta. Ele está se perguntando. Sentamos no Senado. Pegamos Malaquias. Parece Elias. Quem disse que eu vou falar? Zacarias, eu gosto de falar. Ele diz, esse é meu filho. Sobre ele haverá o poder. Será que é Elias? Eu não sei. Vamos perguntar a ele. Amém. 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 Porque havia confusão. Perguntar a mim. É Cristo. Não. Ele vai responder. 23. Respondeu ele: eu sou a voz de que clama no deserto. Aleluia. Entendeu o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ele deu um TPC para ele levar essas palavras e procurar no deserto e vão achar. Enquanto procuravam, acharam em Isaías 40. Vamos ler. Para reconhecer quem era tudo é escritura, Amém. Consolai, consolai o meu povo. Diz o vosso Deus. Fará benevolamente. E brandai-me já a sua servidão e achar, acabar. Que a sua iniquidade está expiada. Ele já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Enfrentar o erro perante o nosso Deus. Aqui está o João Batista. Ele vinha
cumprir. to ari omalihero ole kweli. Amém. Quanto a sua própria confissão, Wasisa lele ola o pendia seu we. próprio testemunho. Ele cumpriu Isaías 1 até 3. Isaia mpaka 3. De forma tão clara, para tirar as dúvidas sobre a sua identidade. Amém, irmão? Amém. Está claro, irmão? Ikonya sana. Anota isso. Toblepele. É Bíblia sobre Bíblia, palavra sobre palavra. Isso nos deu para reconhecer. Porque se não reconhece o que se passou ali, não vai reconhecer o que se passou hoje. Há muita similaridade de acordo com as Escrituras. Saber o que era para a primeira vida e o que é para a segunda vida de Cristo. Aqui, João, e agora Cristo também vai ficar claramente já no João Batista. Porque Mateus 17 era o entendimento de discípulo. Agora, Mateus 11, Jesus vai falar claramente quem era João Batista. Vamos ler Mateus 11. Mateus 11, 7 até 10. Estamos claros? Meus irmãos, estamos claros? Mateus 11. Mateus 11. É para de 7 a 10. E assim. Ao partir eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João: quem saíste a ver no deserto? O caniço agitado pelo vento? Mas quem saíste a ver? Um homem trajado de veste luxuoso? Este, aquele que traz veste luxuoso, está de leis. Mas por que saíste? Para ver um profeta? Sim. Os digo, é mais do que profeta. Agora vocês que vê Jesus, diz que João imagina negou. Cuidado. Existe um profeta. É um profeta. Sobre diferente. O profeta é um profeta. São coisas diferentes. Existe o profeta. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o profeta. profeta. De acordo com Deuteronômio 18. Então, como Moisés. Agora, um profeta é como Isaías, Ezequiel, Malaquias. Pronto. O João também é um profeta. Jesus era um profeta. É bom entender. Então, nós temos um profeta. Agora, este Cristo vai identificar quem é João Batista. É aquele de quem está escrito. Para você ir procurar onde está escrito. Eis aí enviou eu ante da tua face o meu mensageiro que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Se você tem uma similaridade com Isaías 40, mas não é Isaías 40. Procura a tua vida. A tua página é Malaquias 3. É para ler Malaquias 3. Malaquias 3. Versículo 1. E também temos Isaías 40, versículo 3. Esse que identifica o João. Vamos ler agora Malaquias 3. Que diz? Já apanharam antes de Mateus? Eis que eu envio o meu mensageiro e ele há de preparar o caminho diante de mim. Então, essa é a referência que Jesus levou para identificar o João Batista. Ele veio para cumprir a profecia de Malaquias 3, versículo 1. Não pegou Malaquias 4. Tanto João Batista, tanto Jesus Cristo, para identificar o João,
Cristo, o último Malaquias 3, Então, Malaquias 3, versículo do 1, versículo 1. e João ele mesmo, Yohane Masawe, então Isaías asinto com Yesaya do 40, versículo 3. e os dois falam a mesma coisa. Ele lembra de É Moisés. um mensageiro Toda que michanga, precede todo o Senhor mundo para preparar o caminho para ter um povo bem disposto a receber. Era a missão de Deus. Amém, amém, irmãos? Está claro? Está claríssimo? Está claro? Podemos avançar? Amém. Isso é muito bom. Conhecer o que Deus está fazendo. Hoje, daqui a pouco, se conhecer bem, entende bem. Entre a promessa para o dia de hoje. Então, nesse ponto, eu uma pausa. Quero falar de as promessas da noiva para o tempo em que estamos vivendo. Eu deu 3 grandes promessas. Isso resume já. Temos Malaquias 4, que fala do dia do Senhor. Como também Sofonias 1 também fala. Para você perceber, esse dia está por vir. É um dia terrível. É um garbete. Mas antes desse dia, o Senhor Deus, como Ele nada pode fazer, sempre me revelar seu segredo ao seu servo, de acordo com Amós 3. Ele enviou uma mensagem para advertir o seu povo. O acontecimento está por vir. Enquanto o mundo ora pelos eventos, nós vamos pela mensagem que precede cada evento. Ele fez com Noé, desceu, deu seu plano, o seu projeto a Noé, para Noé entrar no plano de Deus. Enquanto o mundo comia, bebia, casava, ele fazia sua cumprindo a promessa. Num contexto atípico, onde não havia chuva, ele fez arca numa zona alta. Quando terminou o barco parou na montanha Ararat. Hoje é uma das montanhas mais elevadas. Onde parou? Era abstrato. É assim que estamos. Tempo de Ló. Deus não pode ir com Ló. Não era o céu. Foi com que Ele ocultarei a Abraão o que eu quero fazer. Não pode ocultar. Deve descer. É o seu plano. Ele pensará que o próximo ano terá filho. Não, ele duvidou, mas ele afirmou. Depois, ok. O assunto que me levou é sobre o Vou descer para ver. Não falou a Lot. Só Abraão entendeu para você fazer a mesma coisa. Deus está cumprindo a sua promessa. Há luz no mundo. Amigo, Deus desceu. Deu uma mensagem ao seu povo. Para o quê? Para preparar o arrebatamento da noiva de Cristo. O que é preciso? É assim que Deus faz. E vemos o tempo de Cristo. Cristo era um grande evento. Não poderia vir sem que Deus desce e fala ao seu servo, o profeta. Era o João. Amigo, se vier um dia alguém chegar aqui, que será bomba, esse que batiza o fogo do Espírito Santo. Não falou a tudo que estava ali. Lembra? Enquanto João estava ali, havia igreja, havia saduceus, havia fariseus, havia doutor de lei, havia preso do povo, os zelosos. Não foi ele. Ele foi ao seu servo que ele escolheu para lhe dar mensagem para aquela humanidade. Ser Cristo. É a maneira de Deus. Não poderá surpreender. Ele dá um sinal. Ele continua a trabalhar. Um sinal. Agora, quando ele vem também, deverá cumprir uma promessa. Ou te confundir. Porque
Diz que antes desse dia, os que eles ensinavam, antes do Senhor viera, como ele veio, que Elias. Confusão como nós vamos perguntar. Tu é Elias? Cristo não. Elias não. Profeta não. Mas Cristo. Eu sou apóstolo. Que igreja do deserto. Isaías 40. Depois falou com Cristo. Cristo. Ele perguntou, mas quem você prover ali no deserto? É alguém bem vestido. Algo bem estado. Digo, de quem é dito, eis aqui uma mensageira. Eu vou preparar o lugar do Senhor. Se você vai pegar ali, encontra em Malaquias 4:3, versículo 1. Quer dizer que João Batista era obviamente de Isaías 40, versículo 3, e Malaquias 4, Malaquias 3 quer dizer, versículo 1. Agora, onde entra como Elias? Porque Lucas diz, ele terá o Espírito de Elias. Aquele Espírito foi servido com Eliseu. Depois vem com João Batista, virando o tempo do fim, e também aparece 11 agir. Eu gosto daquele Espírito pela maneira que atua quando esse vem. Isso era para apresentar as 3 grandes promessas da noiva deste dia, que são Malaquias 4, 1 até 6, Lucas 17, 6 até 30, e Apocalipse 10, 1 até 7, que revela os mistérios de Deus. As palavras que Daniel 12. Deus deu a palavra a Daniel. Quando ele queria entender, ele disse, não, tu vai descansar. Vai ser essas palavras. Aleluia. No fim, Amém. aumentará as responsabilidades. Ficaram pendentes. Para Deus poder apresentar para ir dar a conhecer a sua noiva. Deus nos abençoe. Pode ficar de pé para ter uma pequena pausa e depois voltaremos. Com a cabeça inclinada, todos vamos orar a conhecer nosso Deus. Deus nos conceder até nessa parte. Oramos todos. Pai Celestial.